vamos começando agora para poder terminarmos no horário previsto das 11h30 hoje. E os assuntos são muitos, né? Mas seremos breves aqui. Acho melhor encostar. Deixa a porta aberta. Coloca para nós aí no primeiro tópicozinho. Sempre antes das reuniões eu faço um resumo aí do que aconteceu no mês. Agora são 2 meses, né? Então, primeiro, né, aproveitando até a presença do secretário, viu, doutor? Vou pedir até a participação do Osmar aqui para a gente falar das dificuldades das nossas operações. Tivemos uma dificuldade, né? Temos dificuldades em quase todas elas. Todo mundo reclama, todo mundo tem direito, a gente é que é o errado, né? Por exemplo, né? Não tem o caso do nosso lá da Ilha do Bororé, a dificuldade da Ilha do Bororé. Bom dia. A dificuldade da Ilha do Bororé foi até colocar a retroescavadeira lá na balsa. Foi emocionante, acho que é a primeira vez que passa uma retro lá de esteira, né? Então, tirando essa emoção, a gente vê o quanto está abandonado, né? A estrada velha do Bororé, hoje estrada de Itaquaquecetuba, a numeração é de uma estrada e de outra. Então, a gente está no número 1, depois cai no número 100, 500, próximo, né? E nós fomos lá, encontramos um senhor fazendo um clube, não é? Tá, o pessoal do CREA já verificou, né, se tem engenheiro, se tem alvará de construção. Aqui, secretário, como eu falei para o senhor, a gente divide as funções, né? O pessoal do CREA que verifica essa legitimação, o pessoal da subprefeitura, outras legitimações, né? O pessoal do Verde, a gente, né? Inclusive, a de amanhã, parece que a operação de amanhã, o Osmar vai coordenar sobra para todo mundo, né, Osmar? Então, o rapaz se alvorou como proprietário do terreno, embora o secretário já me deu uma aula de que o proprietário do terreno, quando tem matrícula, registro no cartório, ele não tem nada, ele tinha um contrato de compra e venda, não tinha alvará, não tinha licenciamento, perguntei para o Verde, não tinha licenciamento ambiental, derrubou, mostra as fotos para nós, Fabinho, derrubou 200, 300 árvores nativas e fica pressionando a gente aqui, que quer saber, quer laudo de demolição. Ele não tinha nem o alvará para construção, né? E Bororé todo é a PRM. Depois nós fomos no Parque do Bororé, já estavam dividindo o parque também lá. Então, a importância nossa, nesse sentido, é grande. Agora, eu fico com a impressão que nós somos os errados. Não é? Porque só tem reclamação, né? O advogado acho que não lê a lei, né? A lei a PRMs, a lei dos mananciais, né? Que é a 9.866, está tudo explicadinho lá, artigo 37, parágrafo 10. Mas não, a pessoa vem. Aí nós fomos no condomínio onde um funcionário tinha sido preso por usar terceirizados lá, né? Nós somos no condomínio, além de usar terceirizados, ele está usando um loteamento clandestino, né? Pior ainda, ele nem tinha autorização nenhuma para construir, né? Aí desfizemos lá, não, mas ele está fazendo um muro para cercar, e a subprefeitura, não, ele está fazendo um murinho só para cercar lá. Gente, não pode construir em área de mananciais. Você tem o alvará para a construção do muro? Tem o licenciamento ambiental. Mas o murinho, não. Um murinho de 1,20 m, não. Um muro tinha 2 metros de altura, impedia a fiscalização. Então, é balela esse negócio de a gente ficar conversando, porque tanto que eu nem recebo para falar. Quando eu recebo, já vem uma agressão, ou me oferecer, né? Vamos conversar melhor, para mim já é me oferecer dinheiro.
Então eu já nem estou falando mais nada, porque... E brincadeira, né? Que agora eu chego lá, os caras já me chamam de coronelzinho, todo mundo me conhece, e fica aquela... E todo mundo veio falar comigo. Eu estou pedindo até para os amigos da GCM não deixar o pessoal chegar mais, porque uma hora vão me dar uma facada. Quer queira, né? Quem não acredita sabe disso, pedrada no mínimo, né? Então... Aí estamos derrubando as portarias, uma portaria era alta, né? O Zé estava na coordenação do desfazimento da portaria, do CREA, sabe, estava em risco uma casa de uma senhora lá, aí apareceu no Instagram, né? Olha o trabalhão que eles dão para desfazer uma... Coitado, né? Não tinha nenhum vulnerável, a portaria tinha 5 metros de altura lá, a gente começamos a derrubar embaixo, ela ia cair em cima do morador que passasse lá depois, né? É a mesma coisa dos fios, a gente corta os fios, tem que cortar a energia, porque a criança brinca com fio, a gente morre. Então, as variáveis das nossas operações são muitas. E a gente não pode ficar... E quem vem conversar é para nos enrolar. Advogado. Nessa daí do funcionário que foi preso, o advogado falou que... Né, o senhor precisa ver a minha conta bancária, muito maior do que o senhor. Eu falei, boa sorte para você. E aí, Cauê, tudo bem? Bom dia. Então, boa sorte para vocês aí. Até conta bancária aparece lá, o cara jogando na cara da gente, como se fosse importante, né? Então, a pessoa não tem o que falar. Então, Osmar, o senhor me permite um minutinho, Osmar? Cadê o minutinho? Nós tivemos um problema sério também numa OIDA 2. Aí nem era a coordenação da Seclima, era a coordenação da PM Ambiental, que infelizmente não chegou ainda, mas o Osmar vai dar um exemplo do que aconteceu lá. Eu gostaria que o Osmar falasse, porque dá a impressão que eu sou o único chato. O Osmar é muito pior. Tem 2 chatos, Fala, Osmar. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Naline. No dia 13 de novembro, nós tivemos um grande empecilho. Teve um cidadão que pegou uma criança que nem dele era, colocou no peito e adentrou um barracão. Então, como nós não estávamos lá com o Conselho Tutelar, foi um Deus nos acuda. Chegou o Conselho Tutelar, conseguiu tirar essa criança, lógico que não era dele, e eles permaneceram. E aí começou um grande bate-boca. Para desfazer... Eles uma obra que não morava ninguém, não tinha ninguém, estava apta lá para ser demolida. E nós ficamos por volta de quase 1 hora ali discutindo, brigando. E aí foi dado voz de prisão, não foi dado voz de prisão, leva, não leva, faz aquela coisa toda. Mas o que eu achei mais agressivo foi o desacato desses moradores com o pessoal. Nem é morador, né? Não é nem morador, desculpa, que estava ocupando. Agora, o que me deixou mais entristecido é que nós estamos à lei naquele momento. Nós estamos no cumprimento do dever. E se nós continuarmos a fracassar desse jeito, a notícia entre bandidos, desculpa a palavra, doutor Naline, corre que nem pólvora. E nós chegamos lá, e é isso que o coronel está dizendo, é coronelzinho e tal, e daqui a pouco nós estamos levando uma ameaça maior. Então, eu acredito que nós temos que, às vezes, fazer o uso da força, sim. Ele não foi feita a casa, ele não desfizeram. E a casa nós não fizemos. Conclusão, ele ou não, o crime ganhou de todo aquele contingente que estava lá para o cumprimento da lei, né? E, por ser que está lá, nossos amigos todos, a gente volta entristecido, realmente. Não que nós temos o prazer de fazer isso, mas nós estamos a favor do cumprimento. E você percebe que é uma invasão e tudo mais. Então, eu queria deixar registradas as palavras para o senhor. Eu acho que nós temos que chegar mais firmes. E talvez, doutor Naline, quem sou eu para falar sobre o comando? Mas se nós já temos definido as casas, e nem naquele dia nós começamos do fundo para frente. E aí todos nós vamos para o fundo. Largamos as obras à frente. Os malandros vão chegando. E eles vão se ocupando e dificultando a gente. Será que não é interessante que a gente monte uma estratégia já definida e que a gente já ocupe lá, não permita ninguém para chegar? Porque nós não temos um efetivo para fazer a demolição instantânea de todos.
faz uma, faz outra, faz uma, faz outra. E a gente vem acompanhando. Aí quando você chega quase no final, aquilo já está tomado, fica muito ruim. Era isso que eu queria deixar registrado, passar para o senhor. Obrigado, Osmar. Obrigado. Naquele dia, várias construções, acho que mais de 20 foram desfeitas. Era uma OIDA 2, não era da coordenação da Seclima, era a coordenação da PM Ambiental. Mas, realmente, eu até entrei em contato com a PM Ambiental, falei, quer que eu vá fazer uma OIDA 1 para desfazer a casa? Porque no outro dia não vai ter ninguém lá, né? Mas eles ficaram de decidir, porque ficou uma situação... Então, esses são alguns exemplos. Outro exemplo é desse senhor, que ele fez aqui estava fazendo um clube com piscina, quadra, boate, na Ilha do Bororé. Lembra daquela boate? Não sabíamos nem o que era aquilo, só pode ser uma boate, né? Enorme, toda fechada. Então, olha o desmatar. E ele se alvora no direito de vir aqui reclamar, né? Vem através do advogado. Inclusive, parece que ele tem uma rede de, né, restaurante lá na Zona Sul, segundo a informação do próprio advogado. Então, entra aí. Seja quem for, não pode construir em área de mananciais e nós vamos fazer cumprir a lei, né? Outro lá para a gente ver, Fabi, qual o local? Outro item. Eu queria ver com vocês a rotatividade dos locais. Se vocês concordam, por exemplo, vamos fazer uma reunião do grupo executivo no CREA. Vamos fazer uma reunião do grupo executivo lá na GCM de Parelheiros, vamos fazer lá na IDAN, né? Vamos fazer uma reunião do grupo executivo numa outra instituição. A ideia nossa para o ano, agora nós estamos pensando no ano que vem, é fazer uma divulgação melhor aqui da OIDA, né? Isso aí é muito importante, ter a participação de todos, né? Eu gostaria que, se alguém tivesse lá no Cresce, pode fazer no Cresce uma reunião, pode fazer lá no Verde, né? Vamos fazer uma reunião no Verde. Então, todo mundo pode ajudar e a gente vai divulgando, né? Da mesma forma, o convênio, né, Cauê? Assessoria jurídica lá do Palácio entendeu que os outros membros, por exemplo, Secretaria do Meio Ambiente, a CEMIL, lá do Meio Ambiente, né? Maior secretaria do mundo, a Secretaria do Verde, nossa, PGM, a Secretaria da Segurança Pública, a Secretaria da Segurança Urbana aqui do município, a assessoria achou interessante pegarmos a assinatura dos entes estatais, dos entes parceiros aí, que não são municipais nem estatais, e pegarmos a assinatura de todos também, municipal. Então, eu estava conversando com o Cauê, ele se responsabilizaria, ou eu mesmo de ir atrás até dos estaduais, a gente ir lá conversar, falar sobre a OIDA, né? E Secretaria da Habitação do município, Secretaria da Habitação, PGE, nunca fomos lá, para pegar a participação de todos aí, né? No convênio, o ano que vem, termos a assinatura de todos. Acho que a assessoria do governador entendeu que é importante isso daí, né? O aval de todos também, e achamos isso. Hoje nós vamos fechar o mapa das áreas prioritárias. Antigo mapa do não, mas não vamos chamar mais de não, porque ficava com a impressão que era não pode construir aqui, mas estavam já na pecha aí de não vamos proteger aqui. Não. Então, as áreas prioritárias de proteção. Vamos fechar hoje, com a Abel vai falar aqui. É muito importante para a gente já vai, se o secretário permitir, secretário, nós vamos já colocar no Diário Oficial essas áreas e divulgar. A área do não antiga, ou dossiê Nataline, que também não existe mais, nós vamos, inclusive vai aumentar o número, nós vamos publicar, mostrar a transparência, porque isso aqui é área prioritária ou não é? Ninguém sabia. Então, agora todo mundo vai saber, né? E, graças a Deus, né, e com o empenho da PM e da PM Ambiental e da GCM Ambiental, né? Secretário, a delegada está com a gente, e não só nas operações, mas no patrulhamento.
A patrulhamento é diário. E eles vão no local que nós fizemos a operação para ver se está ainda conformes, né? E mesma coisa a GCM Ambiental, com os amigos aqui da GCM Ambiental, nosso braço direito aqui na prefeitura, né? Eles me trazem, às vezes eu estou indo para a operação e já sei quantas obras tem lá. É um negócio importantíssimo para mim. Importantíssimo, porque, né, não é só portaria, né? A gente precisa saber, às vezes tem até alguém, uma armadilha para a gente na hora que chega lá. Então, precisa agradecer muito a parceria de todos aqui, nesse sentido, da nossa segurança, né? Então, a Rua dos Ciprestes, que nós fizemos uma operação de OIDA 2 lá, o judiciário, coisa julgada, mandou tirar todo mundo dos Ciprestes. Então, a cidade de Ademar vai ter que bolar e eu acho importantíssimo, porque estavam acabando com tudo lá. Só que a gente vai lá e pega outras coisas, rinha, né? Passarinho, aí vai embora, ambiental já leva para fazer flagrante, né? E é por isso que a gente não prende ninguém no local. Nós, das operações, tem gente para prender, nós somos, né? O que nós fazemos? Nós fazemos a operação. Por exemplo, se o senhor ali do Bororé chega e fala, eu sou proprietário, embora não tenha proprietário é aquele que tem o registro e a matrícula. Eu teria que prendê-lo, de certa forma, né? Ele cometeu vários crimes ali, poluição, porque não tem esgoto, né? Ele perfurou poço artesiano, que também precisa de permissão especial, não é? Ele movimentou terras, derrubou centenas de árvores, tem as fotos, não é? E por que não? Nós estamos fazendo uma operação envolvendo dezenas de funcionários, inclusive, às vezes, centenas. Né? A OIDA 2, nós vamos com mais de 100 pessoas. 100 funcionários, né? 50 PMs, 30 GCMs, mais a gente. Não podemos parar a operação para prender algum e trazer lá do fim do mundo, né? Lá depois do Marcilac, aí a gente perde o efetivo. Aconteceu isso uma vez, eu quase apanhei, porque o prefeito acionou a GCM, que estava tendo uma invasão no outro local lá, e fiquei com metade e eu quase apanhei. Aquele dia xingaram minha mãe mais de 1000 vezes. Foi ou não foi, Nice? Você sumiu, né? Então, a Nice está sempre aí ajudando a gente. Então, vamos fechar as áreas prioritárias com a votação dos senhores aqui do grupo executivo. O GFIs também, hoje o Cauê vai falar do GFIs para a gente. Estava falando com o secretário que é muito importante, né, aproximarmos dos GFIs. Por quê? Nós vamos desfazer, lembra, a gente ia desfazer lá do lado de Itapecerica? Itapecerica está tudo invadido, do nosso lado não podemos desfazer nada, porque ninguém construiu do lado de São Paulo, construiu do lado de Itapecerica. Isso acontece em São Bernardo, né? Todas as divisas. Então, o GFI vai ser importante para a gente nesse sentido, né? Que a gente tem que mandar um ofício para o secretário do Meio Ambiente de Itapecerica ou para o prefeito. Perde-se muito tempo. Mas eu voltei lá e Itapecerica está toda tomada e o nosso lado aqui nada, né? Aí nós precisamos estreitar né? O meio ambiente é todo, né? Não é só o de São Paulo. Olha, nós temos próximas reuniões do projeto Caulim, né, determinado aqui pelo nosso secretário. É muito importante esse projeto Caulim. Nós não fazemos só essas operações de desfazimento, nem os 200 processos que a gente recebe aí por mês, né? Então, nós fazemos também, nós estamos tentando salvar o Caulim lá, né, Luciano, na região de Parelheiras. Né, tá o nosso chefe de gabinete aí também. Nós vamos fazer uma reunião lá em loco, lá em Parelheiras, para ver, porque a gente faz uma reunião e não sabe o que é, né? A OIDA está escalada para fazer a fiscalização. Dá dó, viu? Nenhum afluente limpo. Quantos locais nós fomos e nunca vimos um córregozinho limpo, não é? Bom,
E também os senhores, né, que reclamam das nossas operações, é tudo requisição do MP. Eu pus requisição, porque se não, eles dão prazo de 30 dias, e se não observarmos, eles abrem um inquérito civil, ou contra o prefeito, ou contra o secretário. Né? Um dia eles vão me achar, quem sabe, até o inquérito civil é servidor que responde. Né? Então, a pessoa fica criticando a gente, mas nós estamos indo cumprir a lei e com orientação do Ministério Público. Lá, a de Parelheiros, me ligaram lá, que o senhorzinho lá está lá, o proprietário tem um registro, né? E tem que ter autorização para construir, e tem que ter autorização do engenheiro responsável, não é o CREA? Senão não pode construir. Então, vai procurar o MP. O MP já está lá ótimo para ajudar a gente. Nunca respondemos um processo aqui. O MP só fica na cola. Então, toda semana a gente tem que responder 2, 3 prazos do MP. Toda a operação que nós estamos indo agora é para cumprir os locais que o MP determina. Então, não adianta a pessoa ficar reclamando, achando que a gente está abusando, destruindo, né? Era isso. Como nós vamos ficar meio corrido hoje aí, fazemos agora a apresentação do Douglas. O Coronel Douglas chegou aí há cerca de um mês aqui na Seclima, né? Para assessorar o doutor Naline aqui, que o verdadeiro coordenador é o doutor Naline. Não é você não, viu, Osmar? Não é você nem eu, não, é o doutor Naline. Eu falo para o doutor Naline isso, é que eu gosto de decidir mesmo. Eu tenho esse problema. Eu gosto de decidir. Todo mundo vem, né? Mas quantas vezes eu perguntei para vocês, o que vocês acham aí? Vamos fazer? Foi ou não foi? Se o CREA não der o aval, eu não desfaço. Eles ficam achando que eu sou revoltado com o mundo, né? Vamos lá. Estamos apresentando o Coronel Douglas, que ele veio nos assessorar aqui. Douglas, rapidamente, suas palavras. Bom dia a todos. Com a permissão do Dr. Naline, muito obrigado pela oportunidade de fazer uso da palavra para uma apresentação, de certa forma, formal, porque extraoficialmente já temos tido contato com diversos parceiros, é um grande privilégio. Falar um pouquinho da minha vida profissional, e é muito simples, né? No dia que eu fiz 18 anos de idade, 15 de janeiro de 92, eu entrei na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, a Escola de Oficiais da Polícia Militar. E fui recepcionado pelo então Tenente Washington Pestana, né? Foi meu precursor lá e que me ensinou os primeiros passos da caserna. Né? E durante 30 anos e alguns meses estive na Polícia Militar, chegando ao posto aí de tenente-coronel e posteriormente na reserva, o posto imediato de coronel. Iniciei minha carreira após me formar no 6º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, nos municípios de São Bernardo e São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Foi lá que tive alguma experiência similar ao trabalho que é feito por nós todos aqui, né? Eu digo similar porque era apoio ao oficial de justiça em procedimento de reintegração de posse. Então ele falou de quase tomou pedrada aí, não sei o quê. Eu já tive mais ou menos essa experiência também lá na época que eu era tenente. Iniciei nessa unidade e encerrei a minha carreira como assistente militar aqui no Tribunal de Contas do Estado, aqui do lado aqui, né? Tenho somente a agradecer por esta oportunidade. Depois de encerrar minha carreira na polícia, estava há 3 anos lá enchendo a paciência da família, né? Enchendo a paciência da família, e aí recebi um contato do comandante Washington, que falou: para de encher a paciência aí em casa e vem trabalhar, seu preguiçoso. Falei, tudo bem, vamos lá. E estou aí há aproximadamente 70 dias, já nessa labuta, e observar aqui que esse trabalho integrado me chamou muito a atenção pelo lado positivo. Todos se ajudando, são mais aí de uma dezena de parceiros trabalhando juntos, e a integração, a ajuda mútua que cada um de vocês fazem, pelos que estão ao lado aí, me chamou muito a atenção. Então, parabéns por esse
por essa forma de trabalhar e sinto-me já integrado. Sou um senhor estagiário. Quem não assistiu esse filme aí, assistam esse filme, né? Porque depois de aposentado, resolvi, após um convite, trabalhar novamente. Estou aprendendo, né? A cada dia. Agradeço pela oportunidade, mais uma vez, tenham todos um bom dia. Obrigado. Podemos até completar, Douglas. Vamos chamar também aqui, eu vou aproveitar, desculpa, né? Vou chamar aqui o Cauê, que ele é o nosso palestrante, para ocupar aqui um local aqui na nossa mesa. E o Osmar, que é o nosso palestrante também, é o mais velho aqui presente. Senta aqui, Osmar. Não, o senhor não é, Osmar. Obrigado. Agora teremos a palavra aí da CLUG, né? Sobre as áreas prioritárias. Eu vou pedir para não falar mais mapa do não, nem dossiê da Taline, nós vamos mudar áreas prioritárias. Que, graças a Deus, né? E foi incentivo, inclusive, que partiu da CEMIL, do Cauê aí, né? Então, a CLUG, a iniciativa foi deles, né? Eu achei muito interessante isso. Falei, vamos mudar, então. Então, fica a seu critério agora aí, CLUG. Tem sim. Sim. Bom dia, pessoal. Bom, não vamos mais falar mapa do não, então. Agora vai ser áreas prioritárias de proteção da OIDA. É isso mesmo, chefe? Sim. Tá. APP-OIDA ou AP-OIDA? O que tu prefere? APRIPRI? Acho que não vai pegar, não. Não gostei. Então, opa, desculpa. A gente já estava com esse mapa aí já desatualizado, né? Então, é por isso que a gente tem que atualizar, porque é muito dinâmico as invasões, a cada dia é um lugar diferente, e por isso a gente está atualizando. Bom, vou mostrar o mapa original do AP. Eu vou chamar de AP-OIDA, eu prefiro. AP-OIDA. O mapa original, ele é esse aqui. Pegando aqui na toda a área sul. Esses polígonos em rosa. Agora, as novas áreas propostas como prioritárias, no total foram contabilizadas 94 áreas a mais, que são todas esses... Aqui está só as novas áreas, vermelho, amarelo e rosa. Aqui é só para ilustrar elas sobrepostas nas APRMs. Então, estão todas inseridas em APRMs. E aqui fica como fica o nosso mapa AP-OIDA 2026, que é a junção do antigo com o atual. Ampliou bastante. Então, a proposta de novas áreas veio da CEMIL, com 49 áreas, subprefeituras,
a GCM com 6 áreas e nós da Seclima trouxemos 24 áreas. A CEMIL, ela fez um critério de classificação para essas áreas, né? Aqui como exemplo, por exemplo, a 1A é uma sub-área de APRM prioritária, mais vegetação prioritária. Então, eles definiram alguns critérios para selecionar entre 1A, 1B, 2A, 2B, 3A e 3B. Aqui é a distribuição espacial da CEMIL. Aí ficou pequenininho, desculpa. Então, a maior parte é do critério 1A, que esse azulzinho. Aqui ficou um gráfico. Ah, dá para ver. Então, foram 24 áreas 1A, 15 áreas 1B, 4 áreas 2A, 2B uma área e 3A, 2 áreas e 3B 3 áreas. Então, a maioria são critério de alta prioridade. A subprefeitura de Parelheiros trouxe 15 pontos e muitas áreas acabaram sendo sobrepostas, né? Tendo áreas em comum de indicação. Então, 2 foram sobrepostas às nossas indicações, 4 a CEMIL. Então, dos 15, foram 9 pontos, né, contabilizados. Que é esses vermelhinhos, né, de Parelheiros. A GCM trouxe 6 pontos e 3 pontos foram novos porque 3 estavam sobrepostos. A Capela do Socorro trouxe 5 áreas. Desculpa. 7. 8? Ah, tá. Eu não estou sem óculos. 8 áreas, uma sobreposição, foram 7 pontos. E a Cidade Ademar trouxe 6 áreas com 2 sobreposições. Então, 4 pontos novos. Sendo ali a maioria na 7 praias, né? Da Seclima foram 24 áreas, com 2 sobreposições, então 22. Todas essas áreas ali rosas, amarelinhas. Então, como teve várias áreas que tiveram sobreposição, foi contada 12 áreas, que indica que elas têm uma prioridade máxima, né? Porque estão sendo observadas e indicadas ao mesmo tempo. Então, foram 12, eu vou elencar algumas aqui, que é a Rua Dança Brasileira. Outras áreas sobrepostas aqui também. Aqui, deixa eu mostrar melhor aqui. Aqui é a Dança Brasileira, professor Hermógenes de Freitas. Aqui essa área, que é uma área bem nova, professor Hermann von Ehring. Camilo Lascar, aqui nas 7 praias. Deixa eu voltar aqui. Bom, tem algumas invasões que são recentes. Eu gravei um videozinho aqui só para a gente demonstrar que tem alguns padrões de invasões, né? Eu selecionei 2 padrões de invasão. Então, aqui, lá antes de 2010, quando tem 2 áreas já invadidas e uma área não invadida no meio, a tendência é sempre ter uma invasão ali no meio, ela vai se unificar. Às vezes demora, como nesse caso, demorou, eles vão construindo aos poucos e tal. Esse não é aquela que eles já foram lá e construíram
abriram vias enormes e começaram a construir. Então, foi aos poucos. Esse é um padrão muito comum, né? Esse aqui é da estrada do Schmidt. Por que eu estou mostrando isso? Porque isso é importante para a gente definir as áreas, né? Muitas estão ali, áreas verdes, no meio de outras invasões, e que elas vão virar invasões logo, logo, se a gente não fizer algo. Outro padrão é esse aqui. Então, assim, começa com uma manchinha, ó, bem antiga, ficou a manchinha, e nada, e daqui a pouco ela começa a se abrir. Ali, 2022, abriu, e ainda demorou um pouco. Essa área o senhor foi lá, não foi? Então, esse é um outro padrão. Do nada, eles abrem e já abrem uma via grande. Então, algumas invasões recentes que estão agora nesse mapa, é esse caso aqui. Essas são todas em Parelheiros. Essa outra aqui, eu detectei há pouco tempo. Então, ela, 7 de 2025, dá para ver que teve uma queimada aqui, ó. E agora, em novembro, ela já está se abrindo. Então, essa também vai estar no mapa. E aqui é outra também bem recente, 3 de 2024, não tinha nada, quer dizer, tinha as árvores, foi desmatado. Aqui é que essa imagem é de julho, mas ela já está aqui também já está todo desmatado, esse outro lugarzinho. Então, esses foram alguns casos que eu trouxe. E sim, mas teve a denúncia de que está iminente, né, de alguém chegar lá e invadir. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Só lembrando que, às vezes, eles vendem o terreno e falam, mas só pode construir o ano que vem. Foi isso que aconteceu lá no Hzinho da Hermógenes. Eles vendem o terreno e falam, mas só pode começar a construir o ano que vem, daqui a 2 anos. Ou seja, eles estão vendendo antes, né? Esperando que a gente não vá lá fiscalizar, porque se desmatar, a gente vai fiscalizar. Então, tem... Boa parte do pessoal que vem parcelado. Parcelado, né? Paga pouquinho por mês aí. Isso aí. E não abrimos mão das antigas áreas de proteção, porque nós temos que continuar a protegê-las lá. Eu entendo muito a CEMIL também, quando eu estive lá, é muito interessante, essa OIDA 1, o negócio está tão ruim, viu, Cauê? Que a nossa OIDA 1, a gente está desfazendo um monte de coisa. A OIDA 1 era para desfazer o começo do loteamento. Só que a gente chega lá, tem que desfazer. Está tudo pronto o loteamento. Então, outro dia nós fizemos com uma OIDA 1 10 postes, derrubamos 10 postes. A OIDA 1 chegou ali, a gente desfaz para acabar. Não, tivemos que destruir 10 postes. Então, outra ideia é essa daí, né? De qualquer forma, vamos, com a anuência aqui do secretário, publicar essas áreas, né? Tem um SEI aberto. Vamos divulgar para os parceiros, viu, Klug? Divulgar para os parceiros para ver se eles têm alguma coisa que eles queiram acrescentar e encaminharmos, né? O secretário pedimos aí para ser encaminhado para o prefeito. Nós vamos, né, divulgar todas essas áreas aí. O trabalho do grupo técnico aí da área prioritária, que são vários aqui, né? Que eu também vou pedir para publicar em portaria o nome de todo mundo. Fechamos uma área, uma situação muito boa. Então, para o ano de 2026, já temos todas essas áreas aí, não é? E mais ainda. Então, é uma coisa importante para a gente. Obrigado. Bom, vou pedir agora para o Cauê. Cauê, por favor. Dentro daquela ideia dos GFIs, eu pedi para o Cauê
parceiro nosso aqui da CEMIL, para ele falar sobre o GFIs, porque a CEMIL, por ser estadual, tem o contato com as GFIs, né? GFIs é Grupo de Fiscalização, né? Integrada na região metropolitana. Tem GFIs fora da região metropolitana? Tem, né? Tem sim, eu vou mostrar aqui no mapa, mas Pois não. Obrigado tem um GFI que é no interior, mas a gente aqui vai tratar só dos que são da região metropolitana. Obrigado, Cauê. Pois não. Mas eu falo daqui ou falo sentado? Como que é melhor? O doutor... Acho que eu vou falar então. Tudo bem que daí eu vou olhando ali. Não precisa não. Tudo bem, está tudo em ordem. Bom dia para todo mundo. Obrigado pela oportunidade de vir aqui apresentar um pouco do trabalho do GFI, que a gente entende, assim como o Coronel Washington falou, que é fundamental essa integração, né? Vou falar um pouquinho aqui rapidamente. Os GFIs ele tem uma história muito mais recente que a história da OIDA. Então, a gente tem lá atrás a lei dos mananciais, de 74, que não eram as específicas, né? Que tinha algumas, determinou algumas regiões, mas era uma área abrangente. Aí a gente passou, mais recentemente, a gente teve a lei genérica, né, de proteção dos mananciais, e aí a gente teve as leis específicas. Aqui a gente trouxe as leis específicas que protegem cada um dos mananciais aqui da região metropolitana, né? Então, a gente vê ali em 2019, em 9, a gente tem a da Billings, a Guarapiranga foi a primeira, né, em 2006, e depois a gente teve as duas outras, do Alto Tietê Cabeceiras e do Alto Juqueri. A gente chama, então, GFI-B, de Billings, né, o GFI-AJ, do Alto Juqueri, o GFI-ATC, Alto Tietê Cabeceiras, e o GFI-G, que é o Guarapiranga, né? Dessas aqui, todas elas têm alguma interface aqui com o território do município de São Paulo, né? Então, elas têm lei, elas têm decreto e elas têm resolução. Então, são políticas públicas que foram aí detalhadas só no ano de 2020, 2021, com as resoluções, e que a gente vem num esforço grande tentando implementar. Então, é bem recente, né? Então, a partir de 22 que realmente a gente tinha aí as instruções para dar seguimento nesses projetos. Então, os GFI, eles são grupos que aqui, assim como a OIDA, integrado por órgãos múltiplos, né? E que tem como finalidade o monitoramento, a prevenção e coibir, né? Desfazer também obras, desmatamento irregular, arruamento, mas ele tem essa função também de articular a fiscalização ambiental nos municípios no que diz respeito à proteção dos mananciais. Acho que esse aqui já foi. Aqui eles estão mapeadas as áreas, né? Então, as áreas achuradas em azul são as áreas de manancial. E cada um dos GFIs, eles estão aqui de uma cor, né?
Então, dá para ver que, assim, apesar dos municípios estarem, eles estão nas resoluções, mas não é a área inteira dos municípios que são atendidas pelos GFI. Então, por exemplo, ali no município de Cotia, a gente vê aqui que não é o município todo que o GFI vai atuar. O GFI vai atuar só na área de manancial. É claro que se em alguma ocorrência, algum apoio específico, o Estado pode atuar em conjunto, junto com a Polícia Militar Ambiental, não tem problema, mas aí não é em nome do GFI, né? A gente vai por outros meios. A gente vê que Juquitiba, São Lourenço, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra estão inteiros dentro de área de manancial. Então, são municípios que têm aí uma característica bastante complicada, né, de fiscalização. E, bom, aqui no Guarapiranga, então, a gente vê aí a interface grande com a Zona Sul de São Paulo, né, que é o município que tá aí em cinza, né? No GFI Billings, a mesma coisa, porque a gente pega ali desde São Bernardo, tem a área de manancial ali confrontando com o município de São Paulo, a gente tem no Alto Tietê Cabeceiras, a gente tem Ferraz de Vasconcelos aqui, né, com a Zona Leste de São Paulo, um pedacinho, e a gente tem o Alto Juqueri lá na Zona Norte, nas divisas de São Paulo com Mairiporã, Caieiras, e muitas vezes é exatamente isso que o Washington falou, né? Os municípios também acontecem isso, né? A gente chega nas operações e muitas vezes os arruamentos estão sendo abertos pelo lado de São Paulo, entrando no município, porque a expansão vem de São Paulo, né? Originalmente, hoje em dia já está em uso, mas originalmente vem de São Paulo. Então, enfrenta-se essa dificuldade de ambos os lados. Essas dificuldades não são encontradas dentro dos grupos do GFI, porque as reuniões, a gente realiza reuniões mensais de planejamento das ações, cada município programa a sua ação, e se é uma região de divisa, já vai os órgãos de ambos os municípios, né? Vão os fiscais de ambos os municípios. Então, dentro dos GFIs, a gente não encontra essa dificuldade, mas quando esbarra ali com São Paulo, aí já tem essa dificuldade também. Aqui eu achei interessante trazer a resolução. São 4 resoluções e elas descrevem, as resoluções descrevem aí quem são os integrantes, né? No geral, as 4 resoluções trazem esse dizer aqui no artigo 10, esta resolução não substitui o convênio existente entre o Estado e o município de São Paulo, denominado OIDA. Então, tudo bem, a resolução existe, não tem problema nenhum, não tem conflito com a OIDA. Elas trazem também esse dizer aqui, os municípios inseridos na região metropolitana de São Paulo, embora não integrante da área de proteção e recuperação, definido em lei, podem solicitar participação do grupo. Então, os municípios da região podem pedir para participar também dos grupos, né? Mas, especificamente, aqui é uma curiosidade, o GFI-AJ do Alto Juqueri, que é aquele da Zona Norte, ele está em São Paulo. Então, assim, São Paulo pela resolução mesmo, a Prefeitura do município de São Paulo, né, no artigo 3º, das subprefeituras com território da área de proteção e recuperação dos mananciais do Alto Juqueri, ela é integrante do GFI. Então, aqui já fica esse alerta para a gente, nesse GFI especificamente, mas eu acho que deveriam ser em todos, né, a proposta é sempre ter um representante, online, muitas vezes, as reuniões, um representante do município, né, não sei aí de qual secretaria ou da subprefeitura correspondente, para participar dessas reuniões. Acho que fica uma proposta, né? Bom, aqui são os órgãos participantes.
Então, a Secretaria do Meio Ambiente, a CETESB, não muda muito do que a gente vê aqui na OIDA, tá? Sabesp, Polícia Militar, as prefeituras, os órgãos convidados, as companhias de energia, o CREA, o CRES, então sempre super parceiros, estão em todas com a gente, né? O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da CAL, a Polícia Civil, a Fundação Florestal, porque muitas vezes essas áreas de manancial, muitas vezes não, mas ocorre das áreas de manancial, está dentro de alguma unidade de conservação. E o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A gente, em 2020 e 2021, a gente conseguiu pleitear junto ao FEIDRO um recurso que foi muito importante, foi de 16 milhões, a gente já pediu um adicional agora, vai para cerca de 21 milhões, para a gente ter a gestão de estruturação dos grupos de fiscalização integrado. Por que isso é importante? É óbvio que cada órgão tem condições de pleitear orçamento, né, na LOA, na lei anual, orçamentária, mas é sempre mais difícil ter esse poder de convencimento interno em relação às prioridades do setor, né? E você fica sujeito a cortes, a contingenciamento e tal. A gente conseguiu, junto ao FEIDRO, esse recurso de uma forma que a gente pudesse estruturar com maior liberdade, né, as atividades dos grupos para proteger os mananciais. Então, nós celebramos, para isso, convênios com cada um dos municípios. Nós fizemos aí processos de licitação, foi bastante trabalho. Vocês são do serviço público, vocês sabem que é complicado, mas a gente conseguiu construir dessa forma, né, compor uma equipe, inclusive de apoio técnico e administrativo, então pessoas que trabalham com a gente, né, até aproveitar a deixa para apresentar o César, que é coordenador de todos os GFIs, recentemente ele está trabalhando, servidor da casa, e uma representante desse grupo técnico que está aqui, a Carolina, está ali, que faz também esse trabalho técnico de apoio aos municípios. Então, a gente conseguiu essas contratações e contratações de equipamentos. Então, tem ali alguns números, né, mas computadores para os municípios, computadores de alta performance para a Polícia Militar Ambiental, para poder fazer o processamento de imagens, tablets, drones, que foram entregues também, inclusive, nesse caso aqui, esses casos também para o município de São Paulo, porque como a gente tinha o convênio, também foram entregues, né, veículos, drones, celulares, e também a gente conseguiu, a gente tem uma deficiência no serviço público, né, que é de gente, para poder tocar, pensar, fazer as coisas. Então, a gente conseguiu contratar uma consultoria que mediou e fomentou essas reuniões com os municípios e todos esses integrantes, e foram construídos materiais que são muito relevantes do ponto de vista de instrumento de gestão. Então, foram construídos aí planos de fiscalização integrado para cada GFI, matriz de responsabilidade em relação a cada atividade, né? Então, a gente tem as atividades de planejamento, de comunicação, as de planejamento das ações e das ações em campo, então, e o pós-ação. Então, lá na hora, todo mundo sabe o que está fazendo, cada um tem as suas responsabilidades, e esses materiais foram todos entregues. Então, a política está instituída e está embasada em documentos de gestão. Aqui, eu trouxe algumas imagens, a gente pegou agora para mostrar um pouco a diferença do que é o trabalho
dos GFIs, muitas vezes, do que é da OIDA, né? Então, olha essa área, né? Então, a gente consegue pegar lá a abertura aí de um loteamento irregular no começo, e olha a vegetação em volta, né? Então, geralmente isso está muito escondido, mas aí por meio do monitoramento e das equipes também do município que ficam rondando, a gente tem as informações e consegue pegar isso antes de ter uma grande degradação, né? Aqui traz aí a expansão, né? E o momento que a gente conseguiu pegar. Muitas vezes também o município já tem autuações no local e a gente vai e aí, infelizmente, também não consegue fazer a demolição de tudo. E aí a gente tem uma coordenação, né, de tentar, junto com o Ministério Público, né, assim como ocorre aqui na OIDA, de tentar agrupar um número de autos de infração ambiental e pedir aí a abertura de um inquérito civil, né, para que isso possa aí constituir uma ação civil pública e, futuramente, isso tentar desapropriar. A gente sabe como isso é complicado, mas a gente tem essa preocupação também de ir abrindo os processos judiciais para um dia, né, para tentar fazer o congelamento aí, e um dia talvez conseguir fazer a remoção, inclusive das pessoas que estão morando. Isso aqui mais um exemplo. Vocês querem fazer algum comentário, César, Carol, sobre essa parte aqui? Qualquer coisa, venham aqui, tá? Por favor. Porque precisa falar no microfone. Aqui também algumas fotos, olha. Então, assim, a gente, né, você vê que aqui é uma área que tem um pouco de espécie exótica, tal, tem ali eucalipto, mas vê como pega do começo, né? Você pega ali não tem ainda nenhuma casa instituída, né? Aqui, ó, o pessoal começando, tá vendo? Tem a pessoal começando a lotear, né? Então passa fita para demarcar os lotes. Esse tipo de lugares, né? O pessoal fazendo arruamento. Bom, aqui alguns números. Eles com certeza não são tão expressivos quanto os números da OIDA, tá? Não tem como ser, né? É uma ação que está sendo construída, assim, para falar para vocês assim, de verdade, quando que os grupos começaram a atuar com vigor mesmo? Foi ano passado. Ano passado, talvez retrasado, e esse ano. Antes disso, ainda a gente estava construindo, né? E também, assim, a gente enfrenta muita dificuldade com maquinário, coisa que São Paulo, acho que a gente percebe que tem bem menos, né? Então, os municípios, às vezes, não têm o maquinário adequado. A gente está tentando ver se consegue adquirir, mas o problema aí também, assim, não é só comprar, é quem vai fazer a gestão desse maquinário, operador. São problemas que eu acho que São Paulo não enfrenta, dadas as dimensões, né? Mas, assim, muitas vezes a gente teve muitas ações frustradas, até a gente aprender, até com os exemplos aqui da OIDA, né? Mas, assim, sumir a chave do maquinário, né? O maquinário está com o pneu furado e é a única máquina que tinha para fazer, e não era uma retro, né? Era só uma retro, não tinha, não ou então as máquinas ficarem trancadas e a pessoa que devia abrir o galpão do município faltou no dia e não tinha ninguém para abrir. Então, assim, é muito frustrante mesmo, mas eu acho que essas frustrações que a gente passou nesses 3, 4 anos aí, elas servem e serviram para ir fortalecendo, porque a gente expõe a frustração, né? Então, a gente coloca o município sob uma lupa, fala, né, para o grupo todo, né? Não conseguimos fazer aquela operação
e aí comunica o Ministério Público, olha, foi tentado, mas teve problema assim, e os municípios que são mais problemáticos, que a gente sabe que aí tem atuação do crime organizado, acabam tendo a gestão pressionada pelo Ministério Público para que as ações ocorram, né? Então, faz parte de uma construção que vem acontecendo. Então, aqui estão os números da OIDA junto, né? Aqui, inclusive, gente, eu acho que é importante a gente tentar bater esses números com vocês, né? Porque assim, a gente tem algumas informações, a gente sabe que a Polícia Militar Ambiental tem outras, e o município tem outras, então esses números aqui da OIDA, a gente também não tem tanta certeza que a gente está com as informações corretas. Rapidamente, o número 28 está bem dentro do que a gente tem feito esse ano, a gente estava contando, né, esses dias. Só a questão de vistoria, não sei o que vocês quiseram dizer muito bem, mas se for considerar os patrulhamentos que a PM tem feito no âmbito da atividade delegada, aí são diariamente, então aí o número explode. Os da GCM a gente não tem o controle direto pela Seclima. Ah, sim. O da OIDA. Só para completar, né, na última reunião do ano, que será no dia 18/12, nós vamos prestar contas aqui, sugestão até do Feijão aqui do CREA, prestar contas de tudo que nós fizemos esse ano. Foi um ano realmente de muitas operações, principalmente no segundo semestre. Saiu no Diário Oficial do município de São Paulo, no dia 6 de novembro, né, 6 passado, saiu que a meta da Seclima era fazer 30 operações da OIDA. Então, superamos isso com certeza em muito, né? Então, era 30 operações da OIDA. Está escrito lá a nossa meta que o prefeito nos deu, que o município nos deu. Não só já passamos disso, como amanhã temos outra, semana que vem temos, e a contar pelo pedido do MP, nós vamos ter que fazer 3 OIDAs numa semana. Então, é corrido, né? Mas, graças a Deus, a missão cumprida aí, nesse sentido. Tudo bem. Tá. Número de ações, né? Tá. Então, sobrevoo, a gente tem um contrato de helicóptero, né, que a gente disponibiliza aí horas para o município. Eles passam para a gente faz um mapeamento. Não tem problema, a gente pode usar essas horas, inclusive, para a OIDA, se for o caso, porque é para as horas de manancial. Porque nós não temos mais aqui o nosso... Não foi renovado? Ô, Cauê, a gente vai pedir sim, porque, principalmente, acho que para sobrevoar esses pontos todos aí das novas áreas de proteção. Nós vamos ter que sobrevoar, fazer um polígono, não é isso? Fazer um polígono. Não precisa, né? Mas eu acho interessante para poder acompanhar, né? O sobrevoo a gente usa quando tem assim diversos pontos de atenção que a gente quer ver naquele dia, né, naquele momento, aquela semana, como que se teve retorno da população, tal. Então, lugares afastados, vários, a gente vai, marca lá uns 15, 20 pontos, sobrevoa, vai, faz foto para ver se o pessoal está retornando para as áreas, se está tendo supressão, abrindo roamento, né? Então, geralmente, são pontos de atenção que já teve operação e que a gente quer voltar, e aí faz isso de uma forma rápida. A gente contratou também serviços assim e presta apoio para os municípios de cursos de geoprocessamento, né? A gente está implantando um sistema também para compilar todas as informações dos municípios. Então, é isso, acho que é um grande esforço, e eu acho sim que tem uma interface muito grande aqui com a OIDA, os GFI. Acho que era só isso, gente. É isso, gente. Obrigado.
receber o seu certificado aqui. Tira uma foto lá, Douglas. Virgílio, tira uma foto aí para a gente. Assinada pelo doutor, pela sua palestra aqui, seu trabalho, né, no grupo. Por favor. X. Obrigado. Agora aqui do Cauê, que é Gonçalves também, né? Como eu, hein? A Fabi também, né? Gonçalves. Obrigado. Aqui o envelope. Obrigado. Nessa última palestra também do dia 18, se alguém foi esquecido aí com os certificados, por favor, aqui tinha época que não tínhamos o papel do certificado, tinha época... Ah, tá. Tinha época que nós tivemos alguns problemas, se alguém, né, será uma honra. E eu vou pedir também para fazer um elogio para todos aí, né, por parte do doutor aqui, para a gente fazer um elogio para os grandes parceiros aí que estão sempre, né, com a gente aqui. Se a gente não prestigiar esse trabalho difícil, não prestigiar os trabalhadores, fica difícil. Nós já temos as energias que vêm, né, dos bandidos aí, né, dos invasores. Obrigado. Pois não. Passar a palavra para o senhor aqui, doutor, fazer o encerramento da nossa reunião. Bom dia. Muito bom dia a todos. Queria agradecer muito a presença. Eu tenho certeza absoluta de que a OIDA é a coisa mais importante dessa Secretaria de Mudanças Climáticas, né? Eu fiquei aterrorizado quando assumi a secretaria ao verificar a situação da represa do Guarapiranga, principalmente. Eu recebi um relatório do Instituto de Engenharia que mostrava que a Guarapiranga perdeu 5 metros de profundidade nos últimos anos. A continuidade das invasões estava arremessando com seus 11 afluentes muito esgoto in natura. Com as fezes vem cocaína na urina e o nosso tratamento é um tratamento anacrônico. Para que nós possamos extrair água da Guarapiranga, para que ela possa vir a ser tratada na estação do Alto do Boa Vista, nós temos que jogar caminhões de substância química para que as algas macrófitas que se desenvolvem com muita força por causa do elemento orgânico, que elas permitam que a água seja sugada. Depois, lá no Alto do Boa Vista, essa água vai receber outras substâncias químicas. Tanto que, quando nós estamos tomando água, nós tomamos alguma coisa parecida com água, mas já não é água, porque o tratamento não consegue eliminar os resíduos fármacos. Então, nessa água tem antibiótico, anticoagulante, antidepressivo, anticoncepcional, anti-tudo e o microplástico. Microplástico é uma desgraça que nós não estamos dando a devida atenção. Os cirurgiões cardíacos já encontram microplástico em todas as artérias, encontram microplástico em todos os órgãos, inclusive na placenta das gestantes. Então, nós estamos nos encaminhando para eliminar a possibilidade de sobrevivência da vida, começando pela maior cidade do Brasil. Então, essa OIDA, que luta com tanta dificuldade, ela precisa ser reforçada.
Eu tive uma reunião muito importante com o secretário Ortega, que trabalhava com a OIDA em outras gestões, e me contou da redução do potencial da OIDA, a paralisação numa determinada gestão, depois o retorno dela mutilada, não com a participação de todas as entidades que participavam na primeira versão. Eu tenho uma reunião também marcada com a secretária Natália, né, que é muito articulada, muito competente, e tentando comovê-la a fazer com que a OIDA mereça uma intensificação da participação dos organismos estaduais. E é uma questão extremamente séria, extremamente grave, né? Nós precisamos nos convencer de que nós estamos fazendo uma coisa que representa a possibilidade da continuidade da vida aqui na maior cidade do Brasil. É impossível que nós nos deixemos envolver pelas dificuldades, nós respeitemos a criminalidade organizada, né, que muita gente a quem eu já fui pedir ajuda, gente que poderia adquirir áreas ali e cuidar da regeneração. Eu não entro nesse território porque é território do PCC. Nós não podemos trabalhar com essa convivência escandalosa, né, entre Estado, licitude, sociedade civilizada e o crime, que é muito mais sofisticado, porque não depende das nossas limitações, das nossas licitações, dos nossos contingenciamentos, das nossas oscilações, né, das políticas públicas. Então, é muito importante que a gente se conscientize disso, que a gente tente trazer mais parceiros e que nós saibamos que nós estamos do lado certo. Não é possível, sob qualquer análise jurídica, permitir que alguns milhares, podem ser alguns milhares hoje, né, de invasores, de ocupantes, ameacem a vida de milhões de pessoas. É muito clara essa definição de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, quando eles entraram na Constituição de 1988, eles eram 5, no artigo 5º caput da Constituição: vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança. Depois as irradiações, 78 outros incisos, criando direitos, e mesmo a moradia, que só veio no artigo 6º, muito tempo depois. A moradia é um direito fundamental, social, mas de terceira dimensão. Antes disso vem a vida. Então não é justo, não é legítimo que alguns milhares possam comprometer a vida de milhões, né? Então nós estamos trabalhando para que haja continuidade da vida em São Paulo, e ela está seriamente ameaçada. É só verificar, né, o trabalho tão intenso da criminalidade, e nós precisamos, então, ganhar força, ganhar vontade de enfrentar isso com protagonismo, com determinação, e principalmente sabendo que nós estamos do lado certo. Não somos aqueles que fazem, os inimigos da pobreza, mesmo porque não temos encontrado a miséria ali, nós temos encontrado negócios lucrativos, né? Então, nós estamos do lado do bem, nós estamos fazendo aquilo que é certo, nós estamos fazendo o que deve ser feito. E as próximas gerações, se houverem, elas vão ser extremamente severas, porque nós deixamos as coisas chegarem a esse ponto, né? Não é
normal que nós possamos conviver com uma situação dessa. Muitos aqui sabem, eu estive na China com o secretário Axuxi em outubro, ficamos 2 semanas lá, e eu voltei, a primeira sensação que eu tive de vergonha de ser brasileiro, Cauê. Porque a China não tem um papel no chão, não tem uma sujeira, é florida, ela é eletrificada, ela conseguiu em 30 anos acabar com a fome, acabar com a miséria e regenerar florestas inteiras. São máquinas plantando árvores, né? E aqui, nós com toda essa natureza generosa, exuberante, com uma biodiversidade que é a maior do planeta, nós estamos destruindo o nosso patrimônio até antes de conhecer aquilo que nós podemos lucrar com ele, né? Então, eu acho que a gente precisa falar, o Brasil é novo, tem só 500 anos. Meio milênio já era tempo para ter vergonha na cara, né? É isso que está faltando para a gente. Então, queria agradecer muito a todos e vamos pensar tudo que a gente tiver de ideia para reforçar a OIDA, para que ela volte a ter o prestígio que ela já teve em outras gestões, principalmente quando ela surgiu, né? O prefeito Ricardo Nunes é sensível, ele mesmo nos passa denúncias de invasões. Então, nós estamos num momento promissor e de legítima necessidade. Ou nós fazemos isso, ou nós desistimos, né? Não vamos desistir. Muito obrigado, até a próxima reunião.